Continuando o vídeo anterior, agora nós vamos falar um pouco sobre por que o seu auxílio-doença pode estar sendo interferido. Nós já falamos sobre qualidade de segurado, agora vamos falar um pouco sobre carência. A carência padrão para o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária do INSS são 12 contribuições. Esse tempo mínimo é exigido para comprovar a filiação à Previdência. No entanto, a carência é dispensada em caso de acidente de trabalho, doenças profissionais ou doenças graves especificadas em lei. Principais pontos sobre carência do auxílio-doença. Prazo geral, você sabe, né, que é de 12 meses, né? E tem a dispensa da carência no caso de acidente de qualquer natureza, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, doenças do trabalho, doenças graves listadas pelo Ministério da Saúde. Aqui temos como exemplo câncer, Parkinson, entre outras. Após a perda da qualidade de segurado, para solicitar um benefício novamente, será exigido ao mínimo metade da carência, que no caso são 6 contribuições a partir do momento que você volta a trabalhar. A contagem é por mês de contribuição e não por dia. Sendo assim, é provável que no mês que o segurado ficar doente, dependendo do salário que ele recebe, que pode ser um salário mínimo, pode ser que seja necessário o segurado fazer a complementação para atingir o mínimo necessário. E como ele vai fazer? O servidor que te fizer a análise, ele vai enviar um documento de como ele deve fazer, ou vai fazer o próprio documento de arrecadação e vai enviar, e é necessário o segurado pagar. Muitos ficam na dúvida, mas eu estou doente, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou... Porque a partir da emenda constitucional número 19, a reforma da Previdência, é necessário que você tenha o mínimo para poder contribuição, né? É necessário que você tenha contribuído com base no mínimo, né? Sendo assim, se você trabalhou 15 dias no mês, você não vai ter, né, a contribuição baseada no mínimo, vai ter a contribuição com o mínimo permitido. Sendo assim, vai ser necessário você vai lá e você ir fazer a complementação conforme o servidor do INSS faça exigência. Vamos falar um pouco do atestado médico ou ateste médico, que é hoje em dia, para você dar entrada no auxílio doença ou auxílio benefício por incapacidade, é necessário que você comece pelo atestado. E o que esse atestado precisa ter? Esse atestado ele precisa ter o nome do segurado, a identificação do médico, o nome, a assinatura, o registro no conselho de classe, então no conselho de odontologia, né? A data da emissão, né, do atestado não pode ser muito antiga, preferencialmente tem que ser 90 dias, né? Dentro do prazo de 90 dias você tem que dar entrada no auxílio doença. O diagnóstico, que é o CID, o prazo do início do afastamento, quantos dias é necessário para a recuperação. O documento precisa estar legível, né, sem rasuras ou emendas, né, porque senão não tem como saber se aquilo dali é verdadeiro ou falso. O atestado deve ser emitido no máximo 60 dias antes da data do requerimento do INSS. Isso é no caso de ateste médico, porque, se eu não me engano, é 90 dias se for perícia médica presencial. Você tira uma foto e coloca lá. E deve indicar afastamento por mais de 15 dias consecutivos, senão ele te manda para você marcar a perícia médica presencial, que a gente vai falar agora. Aqui é uma lista detalhada, né, dos documentos que precisa levar na perícia médica presencial, que é documentos pessoais de identidade, né, carteira de trabalho, carteira de motorista, CPF, se não constar na identidade CPF, tem que levar naquele cartãozinho do CPF, comprovante de residência atualizado para fim de dados cadastrais, comprovante de agendamento, documentos médicos obrigatórios recentes, aí tá aqui, ó, atestado médico devem ter no mínimo o nome completo, a data da emissão, ideal se inferior a 90 dias, o CID, é classificação internacional de doença, descrição das limitações, assinatura e carimbo do médico, com o CRM, e o tempo estimado de repouso. É muito importante ter o tempo estimado de repouso, o tempo que você vai ficar afastado. Aí tem os exames complementares, que é raio-x, ressonância, tomografia, exame de sangue, que comprove realmente aquela doença. As receitas, agora, documento da empresa, a declaração do último dia de afastamento, que isso aí o servidor vai analisar, é uma informação extremamente importante. A comunicação de acidente de trabalho, se houver, né, se for afastamento por acidente de trabalho, né, o segurado rural tem os documentos para comprovar a atividade rural, vai ser analisado por um servidor. E aí, né, o documento de representação legal, procuração, se você for dar entrada com um advogado, ou então algum representante da família com termo de responsabilidade. Agora, uma dica muito importante, uma dica muito importante é que todos os documentos médicos devem ser originais. Leve o documento que comprove a data do início da doença e o tempo de repouso, porque as datas elas são muito importantes nesse caso. Porque não adianta nada, por exemplo, você está doente agora e você leva... Aí agora você está trabalhando. Você está doente agora e agora você está trabalhando. Aí você leva documentos de uma data mais atrás, onde você não estava trabalhando. Aí o médico vai colocar o dia da incapacidade em um momento onde você não estava trabalhando e seu benefício vai ser indeferido, porque naquele momento você não tinha carência nem qualidade de segurado. Então organize os atestados,
separado, certinho, por data, para não dar problema na hora de o médico datar o início da tua incapacidade ou o início da doença e você acabar ficando sem o seu benefício. Bem, esse foi o vídeo de hoje, esclarecendo mais algumas coisas, porque o seu benefício de repente pode estar sendo deferido, né? E nós já falamos no vídeo anterior sobre ausência de carência, mas é muito importante também falar uma coisa. Às vezes o dia do início da incapacidade, ele está diferente do dia do início da doença. Caso o perito coloque essas datas divergentes, o que pode acontecer? Se você precisar de carência no dia do início da incapacidade, no dia do início que você deu entrada, você vai precisar ter qualidade de segurado no dia do início da doença. Como assim? Vamos botar um exemplo de um paciente diabético. Ele começou a trabalhar, ele já era diabético e não tinha qualidade de segurado quando ele começou a trabalhar. Aí ele trabalha durante 3 meses e gera uma cetoacidose diabética. Aí ele dá a entrada, aí o médico coloca que é isento de carência, só que no dia do início da doença, quando ele começou a doença, quando ele entrou com benefício, então, vamos lá. Vamos botar o exemplo do diabético. Ele começou a trabalhar, por exemplo, em 2025, ele já era doente. Aí no terceiro mês dele trabalhado, deu uma cetoacidose nele. Aí o início da doença tá antes dele começar a trabalhar. E ele precisa das 12 contribuições no dia do início da incapacidade. Mesmo que o médico coloque que ele é isento de carência, ele não, no dia do início da doença, ele não tem qualidade segurada. Então esse benefício provavelmente vai ser demitido e a pessoa vai precisar judicializar se quiser receber direito. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.